Olá, bom dia, alunos. Então, nossa aula hoje é História, sexto ano, Ensino Fundamental 2. O nosso conteúdo hoje é sobre a Mesopotâmia. É considerado a civilização mais antiga que nós temos em forma de cidades e império. A Mesopotâmia é uma região, chamada região crescente, ela está na chamada região crescente fértil. Então, crescente fértil vai da Mesopotâmia ao Egito. Egito é a nossa próxima aula, tá? Então, a Mesopotâmia é a região entre o rio Tigre e Eufrates. Então, são povos que se fixaram nessa região, então, se fixaram na beira desses rios e foram crescendo, criando cidades e depois impérios, certo? Então, nós vamos entender o que é essa Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia é de origem grega, então é aquela história que eu contei para vocês. Os gregos viram essas civilizações em volta do mar Mediterrâneo, decidiram escrever sobre elas e colocou este nome dessa região de Mesopotâmia. Significa terra entre rios, ou seja, terra entre o rio Tigre e Eufrates. Está localizada onde? No Oriente Médio, hoje atual Iraque. É considerada uma das mais antigas da civilização da história. Vários povos se estabeleceram lá naquela região da Mesopotâmia. Então, nós vamos entender quais são as características desses vários povos. Nós temos primeiro os sumérios. Os sumérios se destacaram. Qual o destaque dos sumérios que nós temos? Os sumérios fizeram um sistema de canais para o controle da água dos rios Tigres e Eufrates. Criaram um sistema de escrita cuneiforme, então uma das primeiras escritas que nós temos criadas no mundo foi pelos sumérios, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Para quê, professora? Para anotar o excedente agrícola. E também criaram os zigurates. Os zigurates eram templos gigantescos, que vocês vão ver depois no livro de vocês. E esses templos, eles eram em forma de quê? De pirâmides. E guardavam o quê? Guardavam o excedente agrícola e servia também como templo para a sua religião, que era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, estudavam os astros. Então, esses templos enormes serviam para isso, para guardar esse excedente agrícola e também para fazer os seus cultos religiosos. As principais cidades sumérias são consideradas as primeiras cidades humanas também. Ur, Nippur, Lagash e Eridu. Esses nomes dessas cidades estão na Bíblia e é considerada uma das primeiras cidades da humanidade nessa região aí da Mesopotâmia. Você tem também os povos assírios. Este povo se destacou pelo quê? Pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Para eles, a guerra era o objetivo, conquistar povos. Eram extremamente violentos e espalhavam medo entre os outros povos dessa região da Mesopotâmia. E esses povos ficavam às vezes muito revoltados da forma que esses assírios agiam muito violentamente. E aí, o que eles faziam? Revoltas populares contra esses povos assírios. Os povos assírios conquistaram vários desses povos aqui, os sumérios, babilônicos, os caldeus, devido a essa característica militar que os povos assírios tinham. Você tem os babilônios. Os babilônios, este povo construiu suas cidades na margem do rio Eufrates. Qual a importância desses povos babilônios? O que eles se destacam? Foi a primeira vez que nós temos a criação de um código de leis escritas, que é o Código de Leis Hammurabi. Esse Código de Hammurabi é baseado na lei do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, certo? Esse código dizia o quê? Todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. Então, por exemplo, se você fez uma pessoa perder uma mão, então provavelmente cortaria sua mão. Então, ou seja, é a lei do olho por olho, dente por dente, é a lei de Talião. É a base desse Código de Hammurabi. É a primeira vez que nós temos leis escritas para que o povo pudesse saber sobre as leis, não eram faladas. Essa é a importância dos povos babilônios dentro da Mesopotâmia. E você tem os povos caldeus, de origem semita,
Habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia, então a região embaixo na Mesopotâmia. Fundaram o Segundo Império Babilônico. Um dos principais imperadores desses caldeus, Nabucodonosor II, que dominou quem? Os povos judeus, certo? Esse imperador também tentou criar o maior zigurate conhecido. Ele não terminou, a Torre de Babel. E com a tomada dos persas desse povo caldeu, né? Ou seja, sob o comando do rei Sírio, os persas dominam essa região da Mesopotâmia e todos esses povos vão ficar sob domínio dos persas quando? Em 539 a.C. Importante frisar que a Mesopotâmia, então, é uma região que você tem o domínio de vários povos, ora sumérios, ora babilônios, ora assírios, ora caldeus. Então você tem o domínio desses povos até eles caírem todos sob o domínio do Império Persa. Avisos importantes, alunos. Realizar as atividades do livro didático adotado, página 280, módulo 2. Esta atividade aqui. Lembrando que nós já estamos no módulo 2. E a atividade em folha para ser feita no caderno. Buscar lá na secretaria, está disponível lá. Não esqueça de deixar seu nome no comentário para constar como chamada. Então, depois que você assistir a aula, embaixo você deixa seu nome para me saber que você assistiu. Qualquer dúvida, estarei online no horário e plataforma estabelecida pelo colégio. Mas também me procure no Instagram, aqui está meu Instagram, @RodriguesFerreiraDias, que na medida do possível retornarei. Até mais!